o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, aplique a palavra ao nosso coração, fazendo aquilo que o pregador não é capaz de fazer, que é justamente levar a palavra às regiões mais difíceis, mais remotas do coração. O Senhor precisa nos alcançar todos os dias, é verdade, mas em especial em um domingo como esse, dia do Senhor. Estamos aqui para ouvir a sua voz. Nós estamos numa série de mensagens, e essa série de mensagens é no livro do Eclesiastes. A essa altura, nós estamos bem perto do fim. Final do capítulo 11 do livro do Eclesiastes, entrando no capítulo 12. Essa é a penúltima mensagem. Domingo que vem nós encerramos, para a alegria de muitos. E eu prometo que no mês de abril a gente pega mais leve. Mensagens mais de esperança, não é? Não que o Eclesiastes não aponte para a nossa esperança, que é Cristo. O Eclesiastes faz isso. Mas o Eclesiastes, de fato, é um livro, por vezes, indigesto. Verdades difíceis de serem digeridas. Mas o Senhor vai nos dar graça para mais uma vez ouvir o que o pregador tem a nos dizer. Eclesiastes capítulo 11. Eu vou fazer uma coisa com você. Embora o capítulo 11, o finalzinho dele, a gente precise cobrir, eu vou ganhar tempo. E uma vez que o capítulo 12 vai ser considerado, pelo menos a primeira metade dele, eu quero fazer a leitura do primeiro verso agora, do capítulo 12. O primeiro verso do capítulo 12, para a gente dar o start. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os dias nos quais você dirá: não tenho neles prazer. Vou ler mais uma vez. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho prazer neles. Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Eu sei que é uma pergunta indelicada para alguns, ou para algumas, especialmente as mulheres não gostam quando nós perguntamos sobre sua idade. A idade revela muita coisa. Mas o meu intuito não é que você responda, mas apenas que você reflita. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Você acha que chegou a que altura da sua existência? Alguém já disse que
não existe cura para o aniversário. Você já parou para pensar nesse fato? Não há cura para o aniversário. Todos os anos, se você viver, ou enquanto você vive, você vai comemorar mais uma primavera. 2025, finalzinho de março, algumas pessoas aqui já comemoraram e já celebraram mais um ano de vida. Parabéns para você. Agora, isso é um indicador, uma forte indicação de que o tempo é implacável. O tempo passa, o tempo escapa, não há cura para o aniversário. Em outras palavras, não há cura para o envelhecimento. Tampouco não há vacina que nos poupe da nossa última inimiga, da doença fatal, a morte. Você está envelhecendo, eu estou envelhecendo. Nós não podemos cristalizar a nossa vida, porquanto ela precisa seguir o seu curso, acabando com essa nossa casa, acabando com esse nosso tempo, ou templo. O escultor da vida, chamado tempo, está esculpindo na minha face, na sua face, as rugas. Se você observar no espelho, de fato você está mais velho. A casa está caindo. E eu sei que essas palavras, elas não são confortáveis. Mas Salomão gosta desse tipo de mensagem. O pregador gosta desse tipo de abordagem. Se não gosta, ele não evita. Ele não é capaz de ignorar a realidade de uma vida que segue o seu curso, marchando rumo à morte, por causa ou em virtude da brevidade da vida, da transitoriedade da existência. O relógio não para, a vida não para. Você apaga velas ou apaga velinhas, enquanto sua vela chamada vida não se apaga. As coisas passam para nós. E o Eclesiastes nos chama para essa realidade, para sentarmos na calçada da existência, de repente com um amigo que envelhece conosco e que admite: a nossa vida está passando. O pregador, ele não se esquiva da realidade indigesta que assume o fato inequívoco de que a vida não pode ser pausada. Ela continua e inexoravelmente caminha para a sepultura. É por isso que no capítulo 12 do Eclesiastes, perto do fim do livro, ou no capítulo final do livro, o Eclesiastes, o pregador, o sábio e velho Salomão, nos convida para uma reflexão acerca de uma vida que deve encarar o envelhecimento e a mortalidade. E com isso ele nos entrega um dos poemas mais memoráveis de toda a Escritura. E ao mesmo tempo um dos poemas mais dramáticos. Salomão não tem nenhum objetivo de usar, por exemplo, linguagem eufemística, fazer uso de alguma expressão de eufemismo, como nós chamamos na língua portuguesa, para suavizar o peso da mortalidade, como da brevidade da vida,
como da morte. No capítulo 12, então, ele chama os jovens, provavelmente o seu público-alvo primário, a considerar o Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus. Dias estes que o homem já velho, que a mulher já idosa, vai dizer acerca deles: não tenho neles prazer. E então, no versículo 2 ele diz assim, veja comigo: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele está comparando a velhice a uma tempestade que se repete. Quando o sol escurece, a lua, as estrelas, significa que vem uma forte tempestade. Como consequência da tempestade, um aguaceiro, uma tribulação, uma turbulência na vida. E ele então retrata a velhice não como a melhor idade, mas como a pior idade. É tempestade, diz ele. No versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os teus dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Isto é, você não terá mais o vigor de outrora, da juventude, evidentemente. Suas pernas não se sustentam mais, os seus braços não aguentam tanto peso. Você está vivendo em fragilidade, em vulnerabilidade, em decadência. Você já não consegue morder como antes. Tudo bem que quando ele fala isso, ele está falando em um contexto onde, por exemplo, as pessoas que tinham alguma cárie no dente, teria que arrancar o dente. Não temos, ou ele não tinha o que temos hoje. E aqui nós temos então a imagem de pessoas mais velhas ou na velhice que não podem mais comer comida a não ser comida pastosa. No versículo 4, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, você já não vai cantar como outrora. Te levantares as vozes ou a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ou seja, você vai ter despertares noturnos, não vai dormir como dormia, porque o seu sono agora é leve. Com o canto dos pássaros você acorda. Se não tiver uma insônia. Além disso, você já não vai ouvir. O ouvido tão atento que você tinha, a capacidade de ouvir de longe, já escapará a você. Versículo 5. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Aqui é uma referência clara e direta
aos cabelos brancos. Alguém já disse que cada fio de cabelo branco nosso é a morte nos chamando para um duelo. Então, se você está todo branquinho aí, tem um exército chamando você para um confronto. Eu gosto disso. Eu fico caçando no meu cabelo, cabelos brancos. E na verdade está caindo aqui. Está caindo. E o gafanhoto te foi um peso e te pereceu o apetite. Ele está falando aqui do desejo sexual. Não haverá mais o prazer de outrora. Você já não vai mais dar conta do recado. Veja, Salomão está falando aqui já velho. Ele teve muitas mulheres. 1000 mulheres. Agora ele está dizendo, não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta nem de uma. Foi embora. O desejo foi embora. O apetite foi embora. E aí ele então encaminha a sua reflexão e a minha reflexão para a casa eterna. Ou seja, ele diz assim, acabou para você. Porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Veja, ele está aqui retratando o seu velório. Você já parou para pensar no dia da sua morte? Quem levará o seu caixão? O que vão cantar? O que vão falar? O que vão dizer? Quem vai prantear? Quem vai chorar mais? Quem vai chorar menos? Você não vai escapar dessa mensagem. Você não vai escapar dessa mensagem. Você já parou para pensar nisso? Na ideia de que os seus vão morrer e você vai enterrar os seus. À medida que o tempo passa, você só tem duas opções. Ou você enterra os seus amados, ou os seus amados vão lhe enterrar. Então esse é o dilema. Antes que se rompa o fio de prata, que é uma imagem provavelmente do seu palácio. Antes que se rompa o fio de prata, tem um fio de prata que segura um copo de ouro e que ilumina a casa. Então o fio de prata é a vida. Esse fio vai romper e o ouro, que é o corpo, vai cair por terra. E aí ele usa uma outra metáfora. E se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui, irmãos, o Eclesiastes termina do jeito que começou. No capítulo 1, verso 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Capítulo 12, versículo 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele termina como começa. Ele começa com pó e termina com pó. Ele começa com Hebel e termina com Hebel. Vaidade, vaidade, vapor, vapor, fumaça, fumaça, bolha de sabão, bolha de sabão. Vazio, vazio, sem sentido, sem sentido. Como vaidade é uma expressão hebraica,
com múltiplas possibilidades de aplicações ou de palavras que indicam o que é a fugacidade da vida, então ele está dizendo, olha, não tem outra história a não ser essa, é vaidade, é vapor, é fumaça. É isso que é a vida. Agora, o interesse do Eclesiastes não é o de deprimir você, mas sim alegrar você. Por incrível que pareça, o objetivo final do Eclesiastes não é conduzir você à tristeza, mas à alegria. Você já se deu conta disso, porque nós estamos paulatinamente entendendo a mensagem do Eclesiastes. Salomão está falando debaixo do sol. Debaixo do sol tudo é vaidade, tudo termina em sepultura. Mas acima do sol nós temos esperança. Nossa esperança que está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou do pó, que ressuscitou dentre os mortos. O Eclesiastes não é tudo que temos. O Eclesiastes é parte da mensagem do Evangelho que temos. Se por um lado o Eclesiastes nos leva à frustração de uma vida sem Deus, por outro lado o Eclesiastes nos aponta para o Deus que está para além do sol e que é o único capaz de satisfazer o vazio que existe no fundo do nosso coração. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos ainda mais esperança quando, por exemplo, nós escutamos o apóstolo Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos, diz Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior a cada dia se renova. Por isso, diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, incalculável de glória. É por isso, termina Paulo, versículo 18, que nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que não vemos, porque o que vemos é passageiro, é transitório, mas o que não vemos é eterno. E essa é a esperança do Eclesiastes, para além do sol, para além do que não vemos. Mas enquanto vemos, e sabendo que não podemos escapar da realidade de uma vida dura, curta, incerta, o Eclesiastes tem o que para nos dizer? Especialmente nessa mensagem, ou nessa última, ou penúltima mensagem, que é a última quando você considera o fato de que a conclusão não está contando aqui. Qual é a mensagem do Eclesiastes? Ele não aponta para uma esperança, ele não aponta para uma esperança para além da velhice que vai culminar na morte, ele não o faz, e nós precisamos de fidelidade com relação à sua mensagem aqui. Então o que ele faz? O que ele diz é basicamente o seguinte: viva enquanto morre à luz da eternidade. O conselho do pregador é: viva enquanto morre à luz da eternidade. Algumas pessoas morrem enquanto vivem. Outras pessoas vivem enquanto morrem. E o conselho do sábio é: viva. Eu sei que o tempo é implacável, que a idade chega e a idade vai.
que tudo passa e que no final acaba como começa, vaidade. Viva. Viva. Viva enquanto pode. Viva enquanto morre. Viva à luz da eternidade. E como fazer isso? Ele nos ajuda a viver a vida usando alguns verbos que nos convidam a uma reflexão mais profunda acerca dessa vida transitória, passageira, efêmera e que termina na sepultura, pelo menos debaixo do sol. O primeiro verbo que ele usa está no versículo de número 9 do capítulo 11. Alegra-te. Olha, alegria, jovem. Se alegre nessa vida. Alegra-te, jovem, na tua juventude. E aí ele faz uso de um outro verbo. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Essa é a primeira parte do verso. Há um imperativo claro, então, para que o ser humano, em sua mocidade, em sua juventude, em seu vigor, em sua saúde, em sua capacidade de viver o mais intensamente que puder, há um imperativo para alegrar-se. Alegre-se. E aqui nós estamos diante da arte de viver. E qual é a arte de viver em um mundo passageiro, em uma vida transitória? Qual é a arte de viver senão a capacidade de celebrar o efêmero? O que é celebrar o efêmero? É desfrutar dos momentos que nos escapam. É a capacidade de presentificar a vida. Uma vida muitas vezes disputada mentalmente pelo excesso de passado e pelo excesso de futuro. Excesso de passado e excesso de futuro podem furtar a nossa vida da celebração do agora. O que o Eclesiastes está dizendo é: a vida passa. Agora, se você ficar pensando na vida que passa, se você ficar recapitulando o que passou e imaginando o que será, você não aproveita a vida. Você não será capaz de celebrar o efêmero. Você não será capaz de aproveitar a festa. A festa vai acabar, claro, mas aproveite a festa. Eugene Peterson foi quem disse que o Eclesiastes é tipo um senhor de idade chegando numa festa de jovens e dizendo: aproveitem porque a festa vai acabar. E aqui ele está dizendo: olha, vai acabar, uma hora vai acabar, mas enquanto não acaba, viva intensamente. Não se arrependa, em outras palavras, por não ter vivido intensamente. Cuidado para que o tempo não passe e você então diga: eu perdi tempo, eu deveria ter aproveitado mais. Na ocasião da minha juventude, eu deveria ter chutado mais a bola no portão do vizinho. Eu deveria ter recreado o meu coração mais, aproveitado mais. Olha, irmãos, ele aqui é muito claro com relação à necessidade
urgente de celebrar a vida, justamente pelo fato de que ela passa. Isso aqui é um imperativo. Faça isso. Não deixe de fazer. Às vezes nós estamos acostumados com uma espiritualidade cristã que se mostra para nós em seu aspecto negativo. E qual é o aspecto negativo? E quando eu falo negativo, eu não estou usando aqui uma linguagem de depreciação. Eu estou falando do aspecto negativo do não farás. E nós temos nas Escrituras mandamentos: não farás, não farás, não, não, não e não. E eu não posso, e nem você pode negar que a espiritualidade cristã, ela é composta pelo negar-se a si mesmo, por exemplo. Então nós precisamos negar um monte de desejos, que são desejos pecaminosos e que são destrutivos. Mas nós não podemos ficar com o aspecto negativo ou deixar que o aspecto negativo sobrepuje o aspecto positivo. Porque o aspecto positivo da espiritualidade cristã é: faça, vá, ande. É o que Salomão diz: coma, beba, aproveite, desfrute, escute a música, assista ao filme. Pode rir com os amigos, não tem problema, faça isso. Não deixe a vontade passar. Viva intensamente. Esse é o aspecto positivo da espiritualidade cristã que nós precisamos resgatar. Porque nós temos, em muitas das nossas igrejas evangélicas, a caricatura de uma espiritualidade marcada por mandamentos proibitivos que nem sequer estão na Bíblia. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. É melhor viver de maneira metafísica numa irrealidade que você cria. Viver de maneira monástica, se você suportar. Mas nós vivemos no mundo. Você não vive, escute, você não vive numa espiritosfera. Você vive numa atmosfera. É neste mundo. É nesta realidade. Eu não posso entender que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade reduzida ao não farás. E as proibições, repito, que nem sequer estão na Bíblia. É como a história do novo convertido, que quando ele aceitou Jesus, o pastor então recrutou o jovem, tomou para si e disse: olha, agora a sua vida mudou. E você não pode isso, 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 você não pode isso. E aí o jovem ficou espantado com a quantidade de não pode, não pode, não pode. A vida foi sendo cerceada. E ele ficou assustado, porque o pastor não parava de dar uma lista. De repente o jovem teve que interromper, ainda que timidamente, disse: pastor, por favor. O pastor disse: pois não, se eu tenho uma pergunta, antes que o senhor continue com a lista. Me diga por gentileza, que nessa lista não tem a proibição
de dormir na rede, porque eu gosto tanto de rede. Se tiver essa, pastor, eu estou fora. Às vezes, irmãos, é tanta coisa, não, e não, que é preciso sair do mundo. Mas não é essa a espiritualidade cristã. Nós temos proibições, claro, mas nós temos imperativos positivos. Faça, vá, aproveite. Como disse um rabino disse: olha, no dia do julgamento Deus pedirá contas, e pedirá contas não apenas do errado que você fez na vida, ou do pecado que você cometeu, do não farás e você fez, mas Deus te pedirá contas também da praia que Ele fez para você se banhar, e você recusou ir à praia, porque disse que era pecado. Deus te pedirá contas. Deus te pedirá contas dos prazeres que Ele colocou à sua disposição, e você, por mero capricho religioso, achou que era mais inteligente do que Deus. Salomão então diz: vá, faça. Mas é o seguinte: olha, alegra-te na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que Deus te pedirá contas. É aí que está a sabedoria de Salomão, quando ele está aconselhando os jovens. Porque ele diz assim ao jovem: meu filho, faça, vá, escolha, entre. Agora, saiba que você vai se resolver um dia com Ele. Ele não é aquele velho chato que proíbe. Ele é o velho sábio que diz: vá, agora você vai se resolver com Ele. Porque Salomão sabe que as escolhas da juventude podem ser escolhas bem perigosas, bem pecaminosas, e que o jovem pode extrapolar a liberdade que lhe foi concedida e assim andar por caminhos que não são agradáveis ao Senhor. Mas Salomão diz: vá, agora você vai prestar contas. Às vezes é muito mais fácil lidar com um adolescente ou com um jovem, isso sendo pai, proibindo. É muito menos desgastante, talvez. Olha, não pode. Não pode. Talvez seja mais desgastante dizer: olha, pode. Agora, deixa eu te apresentar as possíveis consequências da tua escolha. E ainda mais te dizer uma coisa: um dia prestarás conta ao Senhor. Com o não pode, com a proibição, é muito mais fácil, talvez, é muito mais fácil você rechaçar, você... Pai, posso fazer uma tatuagem? Pode não, é pecado, a igreja proíbe. Mentira. Você está mentindo para o seu filho, a igreja não proíbe, pelo menos essa. As escrituras não proíbem. Agora, fale para o seu filho
das consequências de uma tatuagem. Se ele está disposto a gastar por uma tatuagem. Pergunte se ele tem dinheiro para bancar sua tatuagem. Pergunte se ele vai ter dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar as despesas da casa, para pagar, quem sabe, o aluguel, o carro financiado e fazer ainda uma tatuagem, porque uma tatuagem boa custa caro. Pergunte se ele está disposto a envelhecer com uma tatuagem naquele lugar que ele quer fazer a tatuagem. Pergunte se realmente ele está disposto a assumir isso. Converse com ele. Se ele disser sim, vai que é tua, meu filho. Você é de maior, está ficando. Agora, veja as consequências disso aí. Veja o que você quer fazer. Eu estou dando um exemplo apenas. Talvez seja mais difícil orientar. Proibir é mais fácil. Mas talvez a proibição tenha as suas consequências mais nefastas. Sabe por quê? Porque quando nós proibimos, aí é que o sujeito do outro lado gosta. Porque nós somos filhos de Adão. Nós gostamos do que é proibido. E quando diz não, aí a gente diz lá no fundo, sim. Lembro de um professor que disse que na época do seminário, alguns amigos chegaram para ele e disseram assim, olha, alguns professores chegaram para ele e disseram assim, olha, cuidado com os livros dos liberais. Não é para ler esses livros. E aí ele contando para a gente em sala de aula, disse, meus irmãos, eu sou um filho de Adão. Então, quando disse que não era para ler, eu fui atrás de todos os livros dos liberais, porque eu queria saber o que eles tinham como conteúdo teológico. E nós somos assim. Diga não que eu digo sim, diga sim que eu digo não. E Salomão, em sua sabedoria, está dizendo, vá, viva. Agora, viva com responsabilidade. Recreie o seu coração. Agora, recreie o seu coração com responsabilidade. Quer fazer isso? Faça. Agora, faça sabendo que você prestará contas. O primeiro chamado, então, é um chamado para se alegrar. Desfrutar o efêmero mesmo. Aproveite a vida com responsabilidade. Há um segundo verbo usado por Salomão para que se viva enquanto se morre. E isso à luz da eternidade. E qual é o segundo verbo? Afasta. É o verbo afastar. Versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Essa orientação, ou esse imperativo, afasta, seguido de uma orientação, está revelando o cuidado que o jovem deve ter com a sua saúde física, mental, emocional, espiritual e etc. Olha, jovem, afasta da tua vida tudo aquilo que pode causar dor, desgosto à tua alma, angústia, como também dores físicas. Isso pode te fazer mal. Talvez Salomão esteja pensando diretamente em tentações da juventude. Tentações que são próprias da juventude. Olha, afasta essas coisas.
Remova isso. Fique longe disso. Eu posso trazer para a nossa época e citar aqui alguns exemplos bem objetivos. Olha, jovem, se afasta de más companhias. Isso pode te gerar problemas incalculáveis. Más companhias. Não é que nós somos especiais e que os outros não. Todo mundo é mau por natureza. Todo mundo é pecador. E o mais santo dentre nós é capaz de cometer a mais terrível atrocidade. Ponto. O que eu estou falando é que a sabedoria, ela exige que o jovem, que não é tão sábio, se afaste de más pessoas, pessoas essas que são capazes de influenciar o jovem para maus caminhos, sendo esse jovem incapaz de influenciar essas pessoas para caminhos bons. Afasta. Corre disso, sai disso. Más companhias que corrompem os bons costumes. Uma amizade que você olha e vê que vai fazer mal para o seu filho, o que é que você faz? Você não pode, é irresponsabilidade da sua parte como pai ficar quieto. Apareceu alguém que você percebe que essa pessoa vai levar o seu filho para um caminho de perdição. Afasta. Não tem muita coisa a fazer, afasta. Olha, afasta as más companhias. Olha, afasta as drogas. Isso vai trazer dor. Isso vai trazer angústia. Isso vai trazer prejuízo. Afasta. Más companhias. Drogas. Isso me faz lembrar a música Quinta-feira. Eu escutei muito na minha pré-adolescência e adolescência Charlie Brown Jr. Hoje não escuto tanto, mas escutei muito, né? Escutei muito e gostava de muitas músicas. Algumas eu não entendia na época. Entendo hoje algumas. Então você tem uma música que é Quinta-feira, o nome da música. E Chorão, o vocalista, ele compõe a música e na verdade ele está falando da vida dele. Tem uma entrevista com ele, você pode colocar no YouTube. Quando perguntam sobre Quinta-feira, essa música, ele diz, ainda me lembro bem daquela quinta-feira. E ele vai descrevendo a música, e a música leva você para uma situação bem complicada, porque acaba com um homem acendendo uma fogueira para se livrar do frio que mata. Quando perguntam a ele, ele diz, olha, essa música é a história de um homem que tinha muito talento. E aí ele se envolveu com coisas, com drogas. E o que era uso de um mês se transformou no uso semanal, o que era uso semanal se transformou diário, o que era diário se transformou em minutos e não parou. E ele se acabou, parou sem nada num lugar e teve que acender uma fogueira para escapar do frio que mata. E é interessante que na música ele diz assim, o difícil é desviar de quem está sempre querendo
ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumento, vai te dominar se já não dominou. Ele fala da cocaína, da experiência dele com a cocaína, do fato de ser dominado pela cocaína, mas o que chama a atenção é quando ele diz: o difícil é desviar de quem está sempre querendo, apontando para as más companhias. Ele pode até ficar longe das drogas, mas ele não consegue ficar longe dos amigos. E o difícil é desviar deles. Se ele conseguisse, talvez ele tivesse êxito na vida. Mas ele relaciona as coisas. Jovem, afasta. Se não dá para andar, não dá para andar. Deixa isso de lado, vai trazer dor à tua vida, vai trazer prejuízo à tua existência. Afasta isso. Não tem o que fazer, afasta. Não apenas essas drogas, claro. Drogas lícitas também. Eu já falei aqui de púlpito sobre o álcool. E falei também sobre a cultura bíblica do álcool, do vinho. O povo bíblico tem uma cultura de não ser proibicionista. Então, a religião judaica cristã não é proibicionista. Quem é proibicionista é o muçulmano, nesse sentido. Então, o islamismo não aceita, o cristianismo aceita. O cristianismo não tem objeção com bebida alcoólica. Agora, a bebida alcoólica, ela é perigosa. Ela é sorrateira. Ela nos cativa. Ela pode nos dominar. E Salomão, então, ele sabe o que está fazendo. Quer fazer? Faça. Agora, tenha cuidado. Então, jovem, se dá para beber, bebe. Agora, muito cuidado. Você pode extrapolar, e a probabilidade de você extrapolar é grande. Talvez seja mais fácil não ter domínio próprio. Se consegue ficar em algumas taças, se consegue ficar se vigiando por ali, tudo bem. Mas, caso não, cuidado. Isso é um alerta para nós. Um alerta para quem gosta. Nós precisamos ter cuidado. Afasta as más companhias, afasta as drogas, afasta tudo aquilo que pode trazer prejuízos terríveis para a tua própria liberdade, para que lá na frente, na velhice, você não fique recapitulando uma vida que foi desperdiçada, com fantasmas que vão lhe assombrar o tempo inteiro. Afasta. Desejos sexuais, mulheres sensuais, isso para os homens. O que é que se faz? Tem que afastar. Tem que remover de alguma forma, porque o diabo se enfrenta. Mas quando Paulo vai falar sobre a sensualidade, os desejos da mocidade para Timóteo, ele diz: Timóteo, foge. Não dá para enfrentar isso, não dá para encarar isso. Isso vai te fazer refém. O que Salomão está dizendo é: eu já passei por tudo isso. Eu conheço isso. Eu não sou um espectador da vida com relação a isso. Eu sou testemunha disso. E aqui então há uma esperança para você que me ouve
e que pode estar pensando assim: meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi, eu estraguei a minha vida com isso, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com mulheres, eu me envolvi com más companhias, eu desperdicei a minha vida, conheci a Cristo tarde demais. Calma, você é um testemunho vivo de como a graça de Deus triunfou contra os pecados da tua vida. Você é uma prova cabal de como a graça de Deus afastou você do mal enquanto você se aproximava ainda mais dele. Você é um indicador, é uma ilustração da graça de Deus, de como essa graça de Deus foi capaz de remover a dor pecaminosa do teu coração. Inclusive, você deve ser uma testemunha para os mais jovens, porque Deus quer usar a tua vida, a tua experiência, a tua história, para que você fale da graça de Deus e assim diga aos mais jovens: se afastem do pecado e se aproximem da graça de Deus, porque é melhor do que a vida. Se tua vida foi desperdiçada com drogas, use o seu testemunho, porque o Senhor não desperdiçou o seu sofrimento, as suas lágrimas, a sua solidão, a sua angústia. Ele usa a tua história para alcançar outras pessoas. Exemplo, Davi, Salmo 51. Não foi droga, foi pior. 2 crimes: envolvimento com a mulher do seu amigo e a morte do seu amigo. E ele então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor leal. E aí ele vai pedir restauração, para que a partir da restauração dele, ele ensine os outros. Assim eu ensinarei aos pecadores os teus caminhos. Use a sua vida para testemunhar da graça de Deus. O primeiro verbo é alegrar, o segundo é afastar e o terceiro é lembrar. Lembra-te. Como viver enquanto se morre? E isso à luz da eternidade. Lembrando do Criador. Lembra-te, capítulo 12, do teu Criador nos dias da tua mocidade. O lembra-te aqui é muito mais do que um lembrete, do que uma memória que se resgata acerca de Deus. Embora isso seja uma implicação prática e óbvia. Mas é muito mais do que isso. O lembrar aqui tem a ver com uma vida que encontra sentido no Criador. E lembrar do Criador nos dias da mocidade significa, em primeiro lugar, na minha juventude, olhar para a minha existência dizendo: eu tenho uma origem. E a minha origem não é o acaso. A minha origem não é um acidente de coisas sem sentido. A minha origem é o Criador dos céus e da terra. Ele me criou. Ele me deu vida. Ele já me amava. Ele já me conhecia. Portanto, eu sou um ser que existe em plena dependência do Criador. Então, se é assim, eu não sou autossuficiente. Eu não sou o jovem que acha que é invencível. Eu não sou essas coisas todas. Na verdade, eu sou pó. Eu vim do pó.
Ele me criou. Ele é o meu Criador. A minha origem é nele. E aí, eu vejo que eu não sou soberano, que eu não sou o cara que decide tudo, que eu não tenho competência para fazer o que eu quero da minha vida, que ninguém manda em mim. Olha, o Criador manda na tua vida. O Criador tem a tua vida na palma da mão dele. Você foi gerado por ele, criado por ele. Você vive em dependência total dele. Você vive por ele. Existe por causa dele. Só dá um passo porque ele permite. Só está respirando agora e vai continuar até o último suspiro enquanto ele quiser. Teu coração está bombeando sangue aí para o teu corpo, porque ele, o teu Criador, sustenta a tua vida. Além do fato de que lembrar do Criador me remete ao fato de que eu tenho uma origem, eu tenho também uma identidade e um propósito. A minha identidade, então, não é o que a juventude, em sua cultura hoje em dia, diz sobre aquilo que eu posso ser ou não posso ser. A minha identidade está no fato de que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou o parâmetro para ditar a minha identidade. Eu sou o que eu quiser ser. Não. Você é aquilo que Deus determinou para você ser, imagem e semelhança dele. Você não pode escapar disso. É por isso que o ser humano, exceto alguns casos de psicopatia, de sociopatia, mas o ser humano, com capacidade mínima de raciocinar, não consegue viver bem, em paz, roubando, mentindo, traindo. E por quê? Porque o Criador implantou em nós a sua imagem e semelhança, e eu não tenho como escapar desse fato, que é errado, que é pecado ir contra a santidade dele. Eu só vou me dar bem na minha juventude se eu viver entendendo que ele me fez com um propósito, e que a minha juventude, escute isso, e que a minha juventude é passageira. Que eu sou uma criatura fugaz, e que eu estou passando, e que eu vou ficar velho, e que a casa não vai sustentar, e que a casa vai cair, e que no final o pó volta à terra, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Em tudo isso, nós temos o Senhor dizendo para nós: olha, viva da maneira mais sábia que você puder, aproveite as oportunidades, afaste o que é inoportuno, não se adeque a esse mundo, fuja desses prazeres mortais, queira a conversa com a santidade, se arrependa dos seus pecados. O texto então fala do curso da nossa vida, que termina na sepultura e que vai prestar contas a Deus. E que no final das contas, nós nos responsabilizaremos
pelos nossos atos. E aqui eu quero concluir, dizendo o seguinte: Salomão está deixando a juventude em aberto para o jovem. Como quem diz assim: jovem, eu tenho alguns conselhos, vai pelo caminho que tu quiseres, mas saiba que o Senhor vai pedir conta de absolutamente tudo. O que eu estou querendo, jovem, é que você viva da melhor maneira. Viva vivendo mesmo. E não viva como quem está morto. Vocês lembram da história do sábio que resolvia os enigmas dos mais jovens, e que um dia 2 amigos foram prontos para pegar o sábio em alguma insensatez, quando bolaram a ideia de que iriam levar um pássaro e esconder o pássaro do sábio, perguntar ao sábio o que é que tinha em uma das mãos, mas apostando que o sábio iria responder a pergunta sem vacilar. Um dos jovens disse: se ele disser que tem um pássaro na mão, então a gente pergunta se ele está vivo ou se ele está morto. Se ele disser que o pássaro está vivo, a gente mata. Se ele disser que está morto, a gente deixa ele voar. Chegaram para o sábio, perguntaram o que tem na mão. O sábio: um pássaro. E um dos jovens então perguntou: vivo ou morto? O sábio olhou e disse: como vocês quiserem. Como vocês quiserem. Vivo ou morto. Como vocês quiserem. Salomão está olhando para os jovens que está com um pássaro escondido. E os jovens estão perguntando: e aí? Está vivo ou morto? E Salomão está dizendo: como vocês queiram. Se vocês quiserem viver, vivam. Se vocês quiserem morrer, morram. Escolham. Assumam a responsabilidade de viver. Esse é o chamado do Eclesiastes. Lembre-se que esse velho sábio viveu de tudo. E ele está dando sua última cartada. Olha, chegará um momento que tudo isso vai passar. Os prazeres são fugazes. Jovem, não desperdice a sua juventude. Eu quero orar com você e pedir ao Senhor graça sobre as nossas vidas. Após a oração, eu peço que você fique um pouquinho aí rápido. O pastor Lorinaldo vai subir para dar alguns avisos importantes da nossa igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude em nossa juventude. Nos ajude com a nossa juventude. Nos ajude com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com os nossos filhos. Levante os mais experientes dessa igreja, para que estes homens sábios compartilhem suas experiências de como a graça triunfou sobre os seus pecados, de como escolheram de maneira certa, de como escolheram de maneira errada, quais foram as consequências, quais foram os benefícios, quais foram os malefícios. Senhor, cuida do teu povo. Com a tua palavra, que o nosso coração seja regido por ela,
guiado por ela. Faz isso para o louvor da tua glória, Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Lorinaldo, por favor. Meus irmãos, vamos à dinâmica da igreja, não é? Para esta semana. Peço que o pessoal da mídia possa estar colocando aí para a gente. Muito bom. Então, inscrições abertas aí para o Acamp Team, né? Ainda tem vaga, gente, tá? Poucas. O pessoal conseguiu aí acomodar e ainda tem vagas, mas poucas. Eles estão lá atrás, tá? E você, pai, você, mãe, coloque aí no coração, inscrever seu filho, sua filha, para estar no acampamento dos nossos adolescentes, tá? Dos nossos adolescentes, Acampa Teens. Vai ser maravilhoso. As edições anteriores deixaram uma turma aí com água na boca. E quem já se inscreveu está na expectativa de chegar o dia. Muito bom. As meninas, né? Eita, é sábado. Eu estava me lembrando, mas tem um negócio, o pastor André. Cadê a Adriana? Está ali. Eu preciso dessas reuniões aqui com antecedência para eu pegar a agenda de Cida e fechar, Adriana. Que coincidência, toda vez que tem uma reunião, ano passado aconteceu algumas vezes, foi, pastor André? E a gente vai estar em Recife sábado. Mas não tem nada não, a gente vai combinar para eu fechar a agenda dela, tá? Meninas, isso mesmo, as mulheres, as meninas da igreja, não deixe de estar aqui sábado não. É uma bênção esses encontros. Às vezes eu fico assim, se abrisse para os homens também, para eu estar lá aproveitando aí. A gente vai ter aí a palestra, né, com a psicóloga clínica, Renê Felizardo. Então não percam, tá? Vai ser um momento assim todo especial para as meninas aqui da igreja. O próximo, eita, bem dentro daquilo que o pastor falou, né? Venha estudar nas quartas-feiras conosco, em especial com o pastor André, embora ele precisou se ausentar quarta, mas Luan, seminarista Luan, foi assim, de uma sabedoria. Olhe, o nível ficou no mesmo nível do pastor André, tá? O seminarista Luan. Então venha estudar sobre tentações nas quartas-feiras aqui com a gente. Às 19h30 começa, uma reunião de oração na sala 5, dirigida já desde o ano passado pelas meninas, mas os meninos podem vir também, tá? Quarta-feira, meninas, eu vou chegar cedo para 19h30 eu estar na reunião de oração com vocês, tá? Então é para as meninas e meninos, na sala 5 que a gente começa, depois a gente vem para o templo, tem um momento de louvor, de oração, e aí tem a exposição sobre tentações. Escola dominical, às 10 horas, o pastor está ministrando sobre escatologia, sobre as últimas coisas que vem por aí, né? Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia deixa em obscuro, mas assim, tem sido aulas riquíssimas, não é? Riquíssimas. A gente tem aprendido muito aqui sobre escatologia com o pastor André. Ok? Muito bom. Nos coloquemos de pé para recebermos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, irmãos. Uma boa semana.